Eis que surge um choque de realidade. Nenhum carro no mundo dura para sempre, mas alguns conseguem rodar mais de 4,5 milhões de quilômetros. É distância suficiente para viajar da Terra à Lua e voltar não uma, mas 6 vezes, e tudo sem quebrar o motor uma única vez. Parece inacreditável? Um taxista grego provou que existem veículos que duram mais do que muitos países, todas as crises econômicas e talvez até várias gerações da sua família. Hoje, daremos uma olhada em 12 motores diesel lendários, construídos em uma época em que os engenheiros ainda se orgulhavam de seu trabalho, não se preocupavam apenas com as margens de lucro. Esses clássicos são mais do que apenas carros, são símbolos de uma era em que a durabilidade era prioridade. E não deixe de ficar ligado, porque no final vou revelar exatamente 3 razões brutais pelas quais esses velhos monstros eram virtualmente indestrutíveis, enquanto seu carro novo ridiculamente caro terá sorte se sobreviver ao período de garantia. Número 12. O Nissan Patrol Y60, construído entre 1987 e 1997. Quando os engenheiros estavam projetando este veículo off-road, alguém na sala deve ter brincado: que tal construirmos um SUV que sobreviva ao fim do mundo, e ainda tenha um ar-condicionado funcionando? Aparentemente, todos concordaram imediatamente. O resultado foi um colosso de ferro fundido, essencialmente um motor de caminhão que acidentalmente foi parar no segmento de carros de passeio e decidiu ficar lá para sempre. Seu desempenho era bastante modesto, mas durou mais de 500 mil de quilômetros de forma confiável, mesmo quando a manutenção consistia apenas em areia do deserto e fé estoica. No Oriente Médio, um desses veículos foi usado por empresas petrolíferas como veículo de resgate e percorreu mais de 900 mil quilômetros no Quarteirão Vazio, um dos desertos mais hostis do nosso planeta. Enfrentou tempestades de areia que arrancavam a tinta até do metal, temperaturas que derretiam painéis e paisagens que pareciam saídas de um pesadelo geológico. Após 15 anos de serviço, foi aposentado, com seu motor original, que nunca havia sido aberto até então. O segredo? Sua simplicidade radical. Nada de turbocompressores à beira da falência. Nada de sistemas complicados de controle de emissões. Apenas um motor a diesel robusto e de respiração livre que, quando necessário, funcionava até com óleo de fritura filtrado. Em Cuba, os mecânicos chamam esses veículos de caminhões milagrosos, porque os mantém funcionando com clipes de papel e pura perseverança. Número 11. O Volkswagen Golf Mark II, produzido de 1983 a 1991. Este modelo foi a resposta clara da Volkswagen à ideia de que carros pequenos tinham que ser inerentemente frágeis. Enquanto outros fabricantes construíam motores a diesel que soavam como tratores descontentes, a VW refinou discretamente uma receita que tornou este hatchback praticamente imortal. O motor diesel de respiração livre produzia apenas 70 cavalos de potência. Mas o que lhe faltava em potência, compensava com uma robustez mecânica que faria qualquer professor de engenharia alemão chorar de orgulho. Um caso documentado na Alemanha conta a história de um taxista chamado Klaus que comprou um Golf TD novo em 1985. Ele o utilizou no trânsito urbano diário por 22 anos. Quando finalmente aposentou o carro, o odômetro marcava impressionantes 750 mil quilômetros. De acordo com o manual de manutenção, o carro tinha passado por pouco mais do que trocas regulares de óleo, correias dentadas e, ocasionalmente, velas de incandescência novas. O motor ainda funcionava tão bem que os passageiros muitas vezes nem percebiam que estavam em um carro a diesel. O segredo estava na superestrutura inflexível da VW. O bloco do motor em ferro fundido era tão sólido que poderia facilmente ser usado como âncora de navio, enquanto o sistema mecânico de injeção de combustível era tão robusto que os proprietários descobriram que ele podia até mesmo funcionar com óleo de fritura reciclado de restaurantes de fast food. Muitos desses veículos ainda estão em uso diário hoje, mais de 4 décadas depois, a prova viva de que a confiabilidade a longo prazo vale mais do que qualquer velocidade. 10º. O Renault 21 Nevada, construído entre 1986 e 1994. Ao desenvolver esta perua, a equipe de engenharia deve ter se perguntado: como conseguimos construir um carro familiar que sobreviva até mesmo a um apocalipse, e ainda ofereça espaço suficiente para as compras de fim de semana? O resultado foi um motor a diesel tão robusto que parecia um manifesto ambulante da teimosia francesa.
O motor de respiração livre produzia apenas 64 cavalos de potência, mas era suficiente para arrancar tocos de árvores com facilidade, e era construído de forma tão simples que, em uma emergência, poderia ter sido consertado com migalhas de baguete e pura determinação. Um veterinário no interior da França comprou um Nevada novo em 1987 e o usou por 23 anos inteiros, viajando para fazendas e vilarejos remotos. Durante esse tempo, o carro acumulou cerca de 680 mil quilômetros, em meio à lama que engoliria outros carros, em estradas que se transformavam em rios congelados no inverno e em estradas de terra que muitas vezes só existiam nos mapas de planejadores excessivamente otimistas. Quando o carro foi finalmente vendido a um colecionador, o motor ainda estava intocado, nunca aberto para grandes reparos. Seu verdadeiro trunfo na manga era a completa indiferença à qualidade do combustível. Durante a crise do diesel no início da década de 1990, os proprietários descobriram que esse motor funcionava com praticamente qualquer coisa inflamável: óleo de aquecimento, óleo de fritura usado e, em emergências extremas, até mesmo misturas de óleo de lamparina e pura força de vontade. Não é de se admirar, portanto, que o 21 Nevada tenha se tornado o carro não oficial da empresa de profissionais rurais, um veículo que dava partida de forma confiável todas as manhãs por décadas. Número 9. O Isuzu Trooper, produzido de 1991 a 2002. Ao desenvolvê-lo, os engenheiros da Isuzu aparentemente decidiram acabar com a ideia equivocada de que SUVs a diesel precisavam escolher entre potência, eficiência e confiabilidade. Esse conceito era tão atraente que até mesmo os proprietários de Toyota Land Cruiser estavam céticos. O motor diesel turboalimentado produzia 13 cavalos de potência e um torque tremendo. Mas o fator decisivo não foi o número, mas o fato de que esse motor tinha um desempenho confiável por centenas de milhares de quilômetros, mesmo quando manutenção significava acertar os pontos certos com o martelo certo. No interior australiano, uma empresa de mineração adquiriu um Trooper em 1995 para uso em estradas remotas de Minas. Por 14 anos, este gladiador mecânico percorreu mais de 850 mil quilômetros em terrenos que mal se assemelhavam a estradas. Transportou cargas muito acima das especificações do fabricante, operou em temperaturas que teriam destruído qualquer sistema eletrônico e suportou meses de paradas para manutenção. Quando finalmente foi aposentado, o motor ainda estava fechado e sem grandes modificações. A chave para o sucesso da Isuzu residia em suas raízes na construção de veículos comerciais. Essencialmente, era um motor de caminhão que acidentalmente se instalou em um SUV. Com injeção indireta praticamente indestrutível, um sistema de arrefecimento para condições extremas e uma simplicidade mecânica que possibilitava reparos até mesmo com as ferramentas mais básicas, os Troopers tornaram-se os companheiros preferidos de empresas e aventureiros que trabalhavam em regiões onde a falha simplesmente não era uma opção. Oitavo, a Ford Transit, construída entre 1978 e 1994. Esta van personificava a tecnologia dos veículos comerciais em sua forma mais autêntica. Os engenheiros da Ford não queriam construir um carro de exibição elegante, mas sim um carro de trabalho que funcionasse dia após dia por décadas, sem complicações e sem frescuras. O motor a diesel de respiração livre pode ter apresentado apenas um desempenho modesto, mas o fez com uma confiabilidade comparável às leis da natureza. Componentes de ferro fundido tão grossos quanto uma armadura de cavaleiro, injeção mecânica de combustível que até um ferreiro de aldeia conseguiria entender e uma construção robusta que tornava as reivindicações de garantia praticamente desnecessárias. Por exemplo, os Correios Britânicos compraram uma Transit em 1982 e a utilizaram continuamente por 18 anos para entregas. Até o ano 2000, ela já havia percorrido mais de 680 mil quilômetros em paradas e arrancadas em cidades britânicas. O motorista substituto reclamou posteriormente que o novo carro era muito silencioso e suave em comparação com a Transit a diesel, o que soava como uma promessa constante de durabilidade mecânica. O fascinante sobre este motor era sua completa indiferença a cronogramas de manutenção. Enquanto os motores a diesel modernos dependem de qualidades precisas de combustível e controle eletrônico, este motor simplesmente funcionava com qualquer coisa inflamável, e continuava funcionando até o tanque de combustível evaporar. Não é de se admirar que a Transit tenha se tornado a espinha dorsal da indústria europeia, seja como veículo de entrega, oficina móvel ou veículo de emergência. Muitos deles ainda estão em serviço hoje, 3 décadas depois. Número 7. O Mitsubishi Pajero, produzido de 1991 a 1999.
Ao desenvolvê-lo, a Mitsubishi parecia estar dizendo: dê-nos o saque e mostraremos como realmente é feito. Não se tratava apenas de mais uma tentativa japonesa de engenharia a diesel, era a engenharia de precisão que comprovava que confiabilidade e desempenho não precisam ser mutuamente exclusivos. O motor diesel superalimentado combinava turbocompressor, intercooler e injeção eletrônica de combustível sem perder sua robustez inabalável. Com 125 cavalos de potência e torque impressionante em baixas rotações, ele subia muros como um off-roader, mas consumia combustível como um carro compacto com baixo consumo de combustível. Um Pajero de 1993 serviu por 7 anos como veículo de apoio para equipes de rally ao longo da lendária Rota Paris-Dakar. Ele percorreu o deserto do Saara por mais de 300 mil quilômetros, resistiu a tempestades de areia que engoliram prédios inteiros, suportou temperaturas que racharam metais e suportou abusos que teriam condenado veículos militares. Notavelmente, o motor nunca precisou de uma grande revisão. Mecânicos até relataram que ele se tornou mais confiável a cada experiência no deserto. Seu verdadeiro segredo era a atenção da Mitsubishi aos detalhes. Componentes internos forjados, fortes o suficiente para se passarem por aço estrutural. Um sistema de arrefecimento que até Vênus teria resistido. E um tempo de injeção de combustível tão preciso que o motor funcionava eficientemente mesmo com combustível de baixa qualidade em zonas de crise. Não é de se admirar, portanto, que o Pajero tenha se tornado rapidamente o veículo preferido das missões de paz da ONU e de organizações humanitárias em regiões extremas. Número 6. O Volkswagen Transporter T3, produzido de 1981 a 1992. Este ônibus era nada menos que um poema de amor alemão para todos aqueles que precisavam de um veículo comercial que sobrevivesse a crises econômicas inteiras. Era muito mais do que uma simples van, era uma declaração constante de que os engenheiros alemães poderiam criar algo prático, indestrutível e virtualmente imortal. O motor a diesel de respiração livre produzia 70 cavalos de potência, mas operava com a confiabilidade do decaimento radioativo, completamente previsível e quase imparável. Os mecânicos da época brincavam que eram necessárias ferramentas arqueológicas para encontrar um defeito sequer neste motor. Na Holanda, uma floricultura comprou um T3 novo em 1984. Durante 21 anos, ele viajou diariamente entre Amsterdã e vilarejos remotos, transportando cargas pesadas de flores, terra e equipamentos, cargas que há muito tempo sobrecarregariam caminhões de entrega comuns. Quando foi finalmente vendido a um colecionador em 2005, já havia rodado mais de 920 mil quilômetros, e o motor original nunca havia sido aberto para grandes reparos. O segredo estava na filosofia da VW pré-computador: construir de forma simples, construir com robustez e de forma que permanecesse reparável com as ferramentas existentes. Um sistema de injeção puramente mecânico que podia ser ajustado com uma chave de fenda, um sistema de arrefecimento projetado para uso industrial rigoroso e um sistema elétrico tão simples que até leigos conseguiam encontrar defeitos. Não é de se admirar que o T3 tenha se tornado a espinha dorsal das pequenas empresas, comerciantes e autônomos europeus, veículos que rodaram dia após dia por décadas. E se você celebra essas lendas do diesel, clique no botão de inscrição agora, porque as 5 melhores estão prontas para mudar completamente sua ideia de confiabilidade. Quinto, o BMW i34 todos, produzido de 1991 a 1996. Este modelo foi a breve, porém impressionante, tentativa da Bavaria de demonstrar que um motor a diesel poderia ser não apenas prático, mas também empolgante. Quando os engenheiros foram incumbidos de desenvolver uma versão a diesel do Série 5, aparentemente decidiram que chato e diesel não precisavam ser sinônimos. O resultado foi um turbodiesel superalimentado com cabeçote de alumínio, injeção eletrônica de combustível e um sistema turbo que entregava 143 cavalos de potência, tudo com a suavidade típica da BMW e uma durabilidade que se estendia por centenas de milhares de quilômetros. Na Alemanha, um E34 525 todo serviu como táxi de alta velocidade na Autobahn por 9 anos. Este veículo executivo móvel percorreu 745 mil quilômetros, muitas vezes a velocidades constantes que teriam levado outros motores ao modo de autodestruição. Quando finalmente foi aposentado, o motor ainda funcionava tão bem que os passageiros ficaram surpresos por estarem sentados em um carro a diesel. O que tornava este motor especial era a abordagem perfeccionista da BMW. Ele contava com injeção indireta, mais silenciosa do que muitos motores a gasolina. Um sofisticado sistema turbo que simplesmente eliminava o turbo lag.
e sistemas de arrefecimento projetados para operação contínua em altas velocidades. O 525 todos provou que os motores a diesel não precisavam soar como um trator. Era um sedã premium que podia facilmente rodar na estrada o dia todo a 193 km por hora, atingindo mais de 18 km por litro, e facilmente percorria meio milhão de quilômetros, sem grandes modificações. Quarto, o Toyota Land Cruiser, produzido de 1990 a 1998. Ao desenvolvê-lo, a Toyota parecia ter esquecido todas as restrições de custo. Em vez disso, criou uma prova de imortalidade mecânica movida a diesel. Não se tratava apenas de um SUV, mas de um manifesto itinerante declarando guerra ao termo defeito. O turbodiesel de injeção direta era essencialmente um motor de caminhão que, por acaso, cabia em um veículo de passeio. Com 168 cavalos de potência e torque impressionante, era potente, mas o que importava não era sua potência, mas sua resistência inabalável. Esses motores costumavam rodar meio milhão de quilômetros, muitos chegando perto de 1 milhão, e isso com a mecânica original. Durante operações humanitárias no Sudão, um Land Cruiser ficou completamente submerso em uma enchente repentina por mais de 72 horas. 3 dias depois, ele foi recuperado, a água suja foi drenada, o óleo e o filtro foram trocados, e na terceira tentativa, ele voltou a funcionar. Depois disso, percorreu mais 200 mil quilômetros sem perder o ritmo. O segredo estava na superestrutura inflexível da Toyota. Um bloco de ferro fundido espesso o suficiente para servir como material de construção. Um sistema de refrigeração projetado para os climas mais severos da Terra. E um sistema de injeção tão robusto que, em caso de emergência, podia até funcionar com óleo de cozinha filtrado. Não é de se admirar que o Land Cruiser tenha se tornado o veículo não oficial de lugares impossíveis. Missões da ONU, mineradoras e equipes de expedição confiaram nele, onde o fracasso não era uma opção, pois simplesmente teria custado vidas. Terceiro, o Peugeot 504, produzido de 1968 a 1983. Este carro não era apenas robusto, foi construído para regiões onde a oficina mais próxima ficava a 500 km de distância, e o mecânico tinha que trabalhar com ferramentas enferrujadas e a teimosia francesa. Este clássico a diesel não apenas sobreviveu a guerras civis, ele prosperou nelas. Com apenas 65 cavalos de potência, nunca foi sobrecarregado, nunca apresentou problemas e praticamente se recusava a admitir a possibilidade de falha mecânica. O bloco do motor em ferro fundido era tão sólido que muitos exemplares ainda estão em funcionamento hoje, mais de 5 décadas após o início da produção. Em 1976, um 504 a diesel venceu o brutal East African Safari Rally, uma competição que foi mais uma batalha pela sobrevivência da máquina do que uma corrida. O mesmo veículo completou 47 travessias transarianas como parte de uma rota comercial entre a Europa e a África Ocidental. Não se tratava apenas de confiabilidade, tratava-se de imortalidade dirigível, com assentos para passageiros. O aspecto verdadeiramente engenhoso era sua completa indiferença à qualidade do combustível. Em aldeias remotas da África, os 504 motores a diesel funcionavam com misturas caseiras que teriam destruído instantaneamente os motores modernos. O sistema de injeção mecânica era tão simples que os mecânicos das aldeias os mantinham funcionando com ferramentas simples. Mesmo hoje, os 504 motores a diesel ainda operam como táxis na África Ocidental, muitos com mais de 800 mil quilômetros rodados em seus sistemas de transmissão originais. Há muito tempo, eles se tornaram mais do que apenas meios de transporte, são símbolos de uma mecânica inabalável, envolta na elegante engenharia francesa. Segundo, o Mercedes-Benz W124300D, produzido de 1985 a 1995. Este modelo personificava o auge da engenharia diesel alemã, tão intransigente que chegava a ser assustador. Durante seu desenvolvimento, os engenheiros da Mercedes pareciam ter deixado de lado qualquer preocupação com custos para criar, sem dúvida, o sedã a diesel mais indestrutível de todos os tempos. O turbodiesel de 6 cilindros em linha produzia 143 cavalos de potência e sua precisão mecânica era tão extrema que cada componente era testado 2 vezes antes da instalação, como uma obra de arte em metal que fazia até relógios suíços parecerem antigos. O taxista grego Gregorios Sakinas dirigiu seu W124 por mais de 4,6 milhões de quilômetros, uma distância equivalente a aproximadamente 6 viagens de ida e volta da Terra à Lua.
Os engenheiros da Mercedes examinaram o veículo em intervalos regulares e ficaram surpresos ao descobrir que o motor ainda funcionava dentro das especificações de fábrica, mesmo após essas distâncias incríveis. Era uma combinação de sofisticação técnica e robustez praticamente indestrutível que parecia desafiar as leis da mecânica. O segredo estava no sistema de injeção indireta, que conferia ao carro o conforto de um sedã de luxo, enquanto o bloco de ferro fundido tornava praticamente impossível a ocorrência de falhas mecânicas. O sistema de arrefecimento foi projetado para operação contínua em rodovias, e o sistema de combustível suportava facilmente até mesmo diesel de baixa qualidade, vindo de todo o mundo. A Mercedes ficou tão impressionada com o desempenho de Sakinas que comprou o carro dele para o museu, e, em troca, lhe deu um Classe C novinho. Número 1. O Mercedes-Benz W123300D, produzido de 1976 a 1985. No auge da imortalidade do diesel está este modelo, não apenas o carro a diesel mais confiável já construído, mas talvez a máquina mais confiável que a humanidade já produziu. Este motor a diesel de 5 cilindros em linha redefiniu completamente a durabilidade mecânica. Sua engenharia era tão absurdamente complexa que a Mercedes teve que desenvolver novos procedimentos de teste apenas para encontrar seus limites. Com a manutenção adequada, esses motores rodavam rotineiramente por mais de 500 mil de quilômetros, muitos ultrapassavam 800 mil quilômetros, e em casos documentados, ultrapassavam até 1 milhão de quilômetros, com componentes internos inalterados. Vários táxis W123 no Marrocos e no Líbano acumularam, cada um, mais de 1 milhão de quilômetros como veículos do dia a dia. Operavam em um calor que derretia a eletrônica moderna, com combustíveis que destruíam instantaneamente os motores atuais, e sua manutenção frequentemente consistia em pouco mais do que trocas de óleo e confiança. E, no entanto, ano após ano, década após década, funcionavam quase como preces mecânicas atendidas pelos deuses automotivos. O que os tornava especiais era a filosofia da Mercedes da época. Cada componente era testado até a destruição e depois reconstruído ainda mais forte. O bloco fundido era tão maciço que poderia ter servido como blindagem. O sistema de injeção puramente mecânico era tão simples que mecânicos com ferramentas básicas conseguiam manter esses motores funcionando em qualquer lugar do mundo. Assim, o W123 tornou-se o veículo não oficial para quem precisava de um meio de transporte que absolutamente não podia falhar. E mesmo hoje, mais de 45 anos após o início da produção, essas lendas a diesel ainda circulam, como táxis, carros familiares e cavalos de batalha em todos os continentes. Um engenheiro da Mercedes disse certa vez, durante o desenvolvimento, não estamos construindo esses carros para os compradores de hoje, mas para seus netos. Com o W123-300D, eles cumpriram essa promessa, e a superaram em muito. Aí está, 12 lendas movidas a diesel, projetadas em uma era em que a imortalidade era padrão. Esses monumentos mecânicos provam que, em algum momento entre a década de 1980 e hoje, esquecemos que os carros já foram concebidos para serem parceiros para a vida toda, não produtos descartáveis. E agora vem a verdade brutal que nenhum CEO de automóvel jamais lhe contaria.